E era a ideia de pensar como era fazer crítica de cinema num jornal censurado, né? Então a gente tem bastante texto de história da imprensa, contando as histórias dentro das redações, mas não tinha nada para preencher essa lacuna de como era o exercício de fazer crítica sobre censura. Então foi essa a minha primeira motivação. Então conversar com os críticos e entender dentro do texto como que era feito. Então era uma preocupação ao mesmo tempo de fazer um salto para a estética e um salto para a política, né? Então pegar um jornal importante como o Opinião, onde tinha toda uma intelectualidade cinematográfica de todas as áreas escrevendo, onde tinha perseguidos políticos, onde tinha jornalistas muito importantes, e pensar como que o cinema podia servir como uma ferramenta de transmissão de sentidos políticos num regime autoritário, e pensar nesses debates estéticos dos anos 60 e 70 que são muito interessantes, no caso cinema novo, cinema marginal, política cinematográfica. Esses críticos do Opinião, eles eram formados com a leitura da Cahiers de Cinema. Só que isso está nos anos 60 em tensão com outros modelos que são da política. Então, nos anos 60, tem todas as revoluções e tem, por exemplo, surgimento de cinema novo ao redor do mundo. Então, a gente vai ter uma junção de uma autoria, um debate de uma obra de arte, junto com um debate de pensar o cinema como uma arma de revolução, de alteração da realidade, que traz um pouco um papel desse intelectual que vai fazer isso. Então, me interessava especialmente pensar essas continuidades, essas tensões nos métodos de fazer crítica de cinema entre a estética, então, sobre o debate da forma, da obra de arte, dos grandes cineastas, e, do outro lado, da política, dessa reivindicação que o cinema passa a ter. Então, a Cahiers de Cinema, a partir de 68, ela vai ter uma guinada à esquerda, onde vai ver o cinema como essa arma, e a crítica de cinema como uma arma, muitas vezes de conscientização do público, de mostrar o discurso, que é alguma coisa muito debatida nos anos 60 e 70. Pensando assim, nesse debate político que traz, aqui no cinema brasileiro em 60, o cinema novo, ele tem uma inspiração de uma cultura engajada nacional popular, que se vê como essa arma de conscientização. E aí o popular, na verdade, ele surge como uma inspiração para as formas artísticas criadas, por exemplo, por Glauber Rocha. Então, esse debate da cultura engajada está muito próximo. O campo vai se desenvolvendo de maneira que, às vezes, vai ser contestado esse papel da cultura do nacional popular, essa cultura engajada na crítica de cinema. Então a crítica acompanha, no Opinião, todo esse debate de reivindicação. Então a gente vai tendo transformações onde esse intelectual que falava ao povo vai sendo questionado. Então o que seria o popular? Então essa cultura do popular, por exemplo, nos textos do Bernardet, seria dar mais espaço para esse povo falar. Então essa é uma das maiores descobertas, assim, de observar como o jornal Opinião vai trazendo essas disputas da esquerda, dessas formas de resistência que vão atrelar indiretamente a figura desse intelectual que está fazendo o filme, o cineasta, em relação a essa cultura popular. Então um dos eixos principais da ação, num contexto ditatorial, era a cultura popular. Então, um eixo estético para se defender. Então, uma linguagem convencional e que fale dos problemas do povo. Então, isso traz todo um debate de uma cultura engajada e traz a possibilidade de fazer a denúncia indireta da desigualdade que havia no cinema. Essa manifestação, às vezes, política, por ser um jornal censurado, ela deve estar na entrelinha. Às vezes numa pergunta sem resposta, ou colocar que ali tem um tema do intelectual, por exemplo, quando Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro, ele vai falar, aqui se debate o intelectual de hoje, ponto. Então essa manifestação do político às vezes é reprimida, mas é uma das principais preocupações dos críticos. A principal dificuldade deles era o que mais interessava, como assim, um projeto editorial, fazer denúncias contra o autoritarismo. Então, comentar sobre os filmes censurados brasileiros.
Algumas estratégias aconteciam dentro da redação, que já tinham sido abordadas. Então, por exemplo, o Raimundo Pereira conversava com o censor e o outro tentava ser um amigo e o outro bater de frente, né? Algumas estratégias os críticos me contaram, por exemplo, o Sérgio Augusto pegava o nome do Ferreira Goulart e colocava um outro nome. Aí na gráfica ele colocava de novo. Então era um jeito de ludibriar a censura. Eles usavam outras estratégias, deixar espaços em branco, isso o jornal como um todo, né? Colocar lei, assine opinião. Só que a gente observa que muitos dos leitores, né, tem a Vani Keynes que faz um trabalho sobre opinião, eles não conseguiam entender essas estratégias, então cancelavam algumas assinaturas. Então é sempre um jogo de mediação de sentido. Então no mesmo lugar que eu tenho a censura, eu vou colocar resistência. Então, por exemplo, eu fui analisando no texto, antes de falar com os críticos, quais eram essas estratégias. Então, por exemplo, tem uma lei que fala da proibição de falar de Glauber Rocha, de Costa Grava e de Godard. Então, eles colocam aquilo como manifestação do texto da censura no próprio jornal. Só que no jornal de esquerda, isso vai ser lido do outro jeito. Então, quando eles colocam aspas para as frases do Glauber Rocha, temos que fazer a cultura da estética da fome. Isso para o censor era negativo, isso para os leitores de opinião era positivo. E a gente observa uma alteração, se eu olhar os rascunhos da opinião, em relação com o texto publicado, que ele é um texto muito lacunar. Então a gente observa no discurso, fazendo as entrevistas com os críticos, como eles escreviam os textos pensando na censura, e às vezes, então, os pseudônimos resolviam isso. Então, o Jean-Claude Bernardet, que na edição número 0 já era apontado pelo regime militar como um subversivo, ele passa um ano sendo os textos dele censurados, vários meses. Então, eles observam que, mesmo que o conteúdo do texto fosse muito leve, o texto não passava. Então, eles demoram algum tempo para perceber que o problema era o nome dele. Então, ele passa a utilizar o pseudônimo do Carlos Mural para que esse trabalho seja feito. E aí, com o pseudônimo, os textos podiam sair. Então, tinha proibição de falar de filmes censurados. Às vezes, eles conseguiam colocar, o Sérgio Augusto conseguiu colocar essas listas. Então, citar o nome do filme censurado já era um atentado contra a censura. Então, são várias pequenas rupturas que eles conseguem fazer para informar o público sobre os filmes censurados. Então, o Avelar escreve um texto, aí já não era imprensa alternativa, era no JB, que causou problema, um atrito com ele, que falou, o principal filme do ano é O Último Tango em Paris, mas esse filme nunca vai ser visto, então nós não tivemos acesso a ver o melhor filme do ano. Ele começa a elogiar esse filme que ele não pôde ter visto. Então isso já era um atrito. Engraçado porque isso traz um debate de política cultural que é extremamente complexa nos anos 70. Então, o regime militar começa com uma política internacionalista, mas, por exemplo, o Ortiz Ramos, quando faz análise da política cultural, vai observar uma mudança para o nacionalismo. Então, o nacionalismo da grandeza nacional e dessa coisa de colocar o comercial à frente vai ser uma moeda de troca entre esses intelectuais de esquerda e o governo ditatorial que queria reprimir. Então, a ideia de nacionalismo no regime militar, ela é muito... trouxe um aumento da produção brasileira. Então, aí eu vou ter a Embrafilme em 69 e ela é vista muitas vezes como um órgão autônomo. Então eu convido a própria classe cinematográfica para gerir, diferente do que está acontecendo agora. E aí eu vou ter um trabalho muito difícil, porque é a mesma ditadura que reprime, que persegue, que tortura, que vai às vezes financiar os filmes da esquerda, os filmes dos cinemas novistas. Esse jogo é muito interessante. Então, essas pessoas que estão à frente da Embrafilme, elas vão falar, a classe cinematográfica está fazendo, a classe está reivindicando. Só que, por um lado, essa abertura do nacionalismo como moeda de troca totalmente invertida e como uma tentativa de cooptação dos intelectuais, vai propiciar um aumento muito grande de acesso ao cinema brasileiro. Então, se você olhar a história, a gente teve, e até hoje, tristemente, a gente vai ter 5, 10% de quantidade de filme brasileiro sendo lançado. A gente tem a hegemonia sempre do cinema americano. Então, durante a Embrafilme, o cinema brasileiro ocupa 30% do mercado. Às vezes com apoio para filmes que são contrários ao próprio regime, mas sempre com essa ideia do nacional popular trocado. E aí é curioso que são esses intelectuais de esquerda
que muitas vezes vão ser vistos de uma maneira negativa, como Gustavo Dal, que escreve no Opinião, que é visto como ideólogo do mercado. Então essa relação de aproximação foi muito mal vista por parte da esquerda, mas ela propiciou isso, né? É uma coisa que até o momento a gente está vendo um cerceamento maior, né? A proibição, né, no filme do Marighella, a falta de acesso. Nesse sentido, num determinado momento, foi possível essa maior aproximação, mas isso era sempre muito ambíguo do regime militar, né? Torturou, matou ao mesmo tempo. Então, muito espanto observar como essas instituições democráticas são extremamente frágeis, né? Então, a gente vê um retorno nessas políticas culturais que elas existem de cerceamento, né? Então, as avaliações da Ancine, ele relacionando se tem partido político, se tem religião. Então, esse é um retrocesso, né? E esse retrocesso está dentro das redações de jornais, dos jornalistas voluntariamente, às vezes, deixando de fazer perguntas, né? Observando a coação, o medo de enfrentamento durante essas coletivas de imprensa e também um processo de autocensura interno, tudo relacionado ao governo. Então, é muito triste observar isso e observar, às vezes, como os intelectuais e os próprios jornalistas estão fazendo essa censura indireta nos meios de comunicação. Então, esse ataque à cultura vem com ataque à imprensa. Por quê? Porque o jornalismo só deve existir como parte de uma luta de consolidação da política, da consolidação da democracia. Então, é esse tipo de jornalismo que está sendo contestado, é um jornalismo político, que é um jornalismo que a imprensa alternativa lutou com garra, que fizesse a reflexão do momento atual, né? Isso era um diferencial, levar o público a refletir. Então, é esse jornalismo crítico. Por isso, o governo vai contra o debate da intelectualidade, perseguindo o campo acadêmico, perseguindo a universidade, a pesquisa, né?